A vida pode desmoronar em segundos, sem aviso, sem drama, apenas com a crueldade silenciosa de algumas palavras. Eu, Alisa Valgen, 32 anos, descobri isso na noite em que o homem que jurava me amar decidiu apagar minha existência com um toque no celular. Não foi uma briga, não foi um segredo revelado. Foi apenas um post iluminado na tela, como um sinal de neon anunciando meu fim, solteiro e adorando, livre como nunca, vivendo a melhor fase da vida. A foto mostrava no alto de um prédio, copo na mão, a cidade aos seus pés como se o mundo lhe pertencesse. Uma hora depois, os comentários já o coroavam. Isso aí, rei finalmente livre sem amarras, a vida é outra. E o pior, livre do peso morto. Peso morto. Era assim que me viam. As letras dançavam diante dos meus olhos enquanto o apartamento, sufocante de calor, não conseguia aquecer minhas mãos geladas. Aquela mesma manhã, Franklin havia me beijado na testa antes de sair para o trabalho. Falamos até sobre o fim de semana, jantar naquele restaurante italiano novo, planos que soavam como promessas. Nada em seu olhar ou em sua voz sugeria que em questão de horas, ele me transformaria em uma sombra. Mas, se fosse sincera, os sinais já estavam lá, espalhados como migalhas que eu me recusei a seguir. Meses antes, ele apagou todas as fotos nossas das redes, justificando que queria privacidade. Engoli a desculpa. Semanas atrás, em um café, apresentou-me como minha colega de apartamento, quando um conhecido passou por nossa mesa. A dor daquele momento ainda ardia, mas ele riu desdenhando. Amor, é mais fácil assim, não precisa complicar. E eu, como sempre, me convenci a ignorar. Mas desta vez foi diferente. Não era um deslize, uma mentira de conveniência. Era uma declaração de guerra pública e sem remorso. Se Franklin queria ser solteiro aos olhos do mundo, eu faria com que sua realidade correspondesse à fachada. Não amanhã, não depois de uma discussão. Naquela mesma noite, coloquei o celular sobre a bancada, as palavras ainda queimando minha mente. O apartamento antes nosso, agora ecoava um silêncio pesado, quebrado apenas pelo meu coração batendo forte. Caminhei pelos cômodos com uma calma estranha, como se estivesse fazendo um inventário. Aquele espaço era meu herança da minha avó. O sofá, a TV, os livros nas prateleiras, tudo carregava minha história. Franklin em 2 anos não havia deixado quase nada, algumas roupas, produtos de banho, uma caixa de discos de vinil abandonada. Nunca pagou aluguel, nunca dividiu as contas, apenas promessas vagas que eu, tola, aceitava como moeda. A dor da traição se transformou em uma lucidez cortante. Abri o notebook e digitei no buscador, mudanças de emergência, serviço imediato. Encontrei uma empresa que trabalhava até tarde com um slogan que soou como um desafio. Às vezes, a vida não pode esperar pelo amanhecer. Marquei para 2 horas depois. Enquanto o relógio avançava, comecei a desmontar o que um dia chamamos de nós. Abri gavetas, peguei suas camisas ainda dobradas com cuidado, e as coloquei em caixas sem pressa. O terno com a etiqueta da lavanderia presas foi para um cabide. Depois, os copos de porcelana da avó dele, que ele guardava como relíquias. Um a um, embrulhei-os em plástico bolha meticulosa como se fossem peças de um museu. Não era vingança, se fosse, teria quebrado tudo, rasgado suas roupas, jogado seus discos na chuva. Mas eu queria exatidão. Seu perfil gritava ao mundo que ele era solteiro. Eu apenas garantiria que sua vida combinasse com a mentira. Quando os carregadores chegaram, 2 homens eficientes e silenciosos, metade do apartamento já estava empacotada. Eles não perguntaram, embora um levantasse as sobrancelhas ao ver a hora. Para onde vai? Perguntou o líder, equilibrando a caixa de vinis. Eu já havia mandado uma mensagem para Caleb, o melhor amigo de Franklin. O Franklin precisa de um lugar para ficar. Estou mandando as coisas dele. Ele explica amanhã. Caleb respondeu confuso, mas aceitou. Passei o endereço aos carregadores e me ocupei enquanto eles levavam tudo embora. Cada movimento doía como se estivesse arrancando pontos de uma ferida. Lento, preciso, mas com uma dor surda no peito. Às 11, tudo havia sumido. Cada caixa, cada vestígio dele se foi na carroceria do caminhão. O apartamento, agora vazio de Franklin, respirava um alívio estranho. Só uma vez minhas mãos tremeram, ao deixar um bilhete sobre o balcão da cozinha. Franklin, vi seu post sobre estar solteiro e adorando. Considere isso a oficialização. Suas coisas estão com Caleb. O prédio já sabe que você não mora mais aqui. Desejo que curta mesmo sua vida de solteiro. Sua espeso morto. Coloquei-o em um lugar impossível de ignorar. Depois, servi um copo de vinho, acomodei-me no sofá, meu sofá, e deixei o cansaço me levar. Pela primeira vez em meses, não estendi a mão para o lado vazio da cama em busca de calor.
O sono veio fácil, embora eu soubesse que a paz é uma visitante rara. Ao amanhecer, meu celular explodiu, 63 chamadas perdidas, mais de 100 mensagens furiosas, cada uma mais agressiva que a outra. Franklin descobrira o que eu havia feito. A vibração constante do aparelho contra a mesa de cabeceira soava como um alerta. Aquilo era só o começo. Mensagem após mensagem, ligação após ligação. Seu nome piscava na tela como um sinal de perigo. Deixei tocar. Não estava pronta para ouvir sua voz. Queria silêncio, embora a traição nunca calasse. Às 7, a enxurrada de textos não parava. Que diabos, Alisa? Não é brincadeira. Não pode simplesmente me expulsar. Todo mundo está fazendo isso, é moda. Você sabe. Abre a porta, estou subindo. Aquela quase me fez rir. Subir? Impossível. Seu cartão de acesso havia sido bloqueado às 2 da manhã, quando falei com a portaria. Enquanto ele se afogava em raiva do outro lado da linha, preparei meu café com mãos firmes, adocei sem pressa. O peito leve, quase flutuando. O que me surpreendeu não foi a falta de arrependimento, mas a nitidez do alívio. Mesmo assim, liberdade não é sinônimo de imprudência. Na noite anterior, tudo foi calculado. Cada objeto embalado com precisão, cada item frágil registrado com fotos e horários. Os casacos de grife, a coleção de perfumes que ele guardava como tesouro, o fone de ouvido gamer que tanto ostentava, até os gemelos de diamante que adorava exibir, mas nunca usava. Tudo foi acondicionado, cada caixa selada como um pequeno caixão antes de seguir para a casa de Caleb. O celular vibrou novamente. Desta vez não era Franklin. Era Caleb. Alisa, o que está acontecendo? O Franklin não para de ligar. Acordei e metade da minha sala está cheia das coisas dele. Então ele está exatamente onde deveria estar, respondi seca. Caleb hesitou. Vocês brigaram de novo? Não foi briga. Foi uma declaração dele. Eu apenas a respeitei. O tom de Caleb mudou, carregado de algo mais pesado, talvez pena. Mas não insistiu. Tudo bem, fico com as coisas dele. Mas Alisa, ele está furioso. Tome cuidado. Já estou, murmurei, mas para mim mesma. Quando desliguei, meus olhos vagaram pelo lado vazio do armário. Seu cheiro ainda pairava fraco como um fantasma se despedindo. Mas eu já não tinha medo de assombrações. Como ninguém. Eu sabia disso melhor do que qualquer um. Sua voz, baixa e persuasiva, era capaz de transformar dúvidas em certezas, mentiras em verdades. Mas desta vez ele não teria acesso ao meu palco. A recepcionista ainda esperava do outro lado da linha, como se pressentisse a tempestade que se aproximava. Se ele insistir, chame a segurança. E avise-os que ele não tem mais autorização para entrar neste prédio. Um suspiro quase imperceptível escapou antes dela responder. Já cuido disso. Desliguei e recostei na cadeira, os dedos tamborilando sobre a mesa de madeira fria. Ele estava desesperado. E homens como Franklin, quando perdiam o controle, viravam presas fáceis de seus próprios jogos. Meu telefone vibrou novamente. Dessa vez era um áudio de Nora, a voz entrecortada pela urgência. Alisa, ele acabou de postar um vídeo. Diz que você está difamando ele, que está destruindo a vida dele por vingança. Está pedindo doações para um processo judicial. O cara tá pirando. Abrei o Instagram sem pressa. Lá estava ele, o rosto iluminado pela tela do celular, os olhos arregalados em uma performance calculada. Vocês não conhecem a verdade. Ela está me caluniando, usando mentiras para me destruir. Preciso de ajuda para me defender. Os comentários já se dividiam. Uns, cegos pela encenação, outros, céticos pedindo provas. Sorri, não um sorriso gentil, mas aquele que antecede o golpe final. Abraquei o telefone e comecei a digitar, lenta e deliberadamente. Não seria um post. Não seria uma história. Seria um e-mail. Para o departamento jurídico da empresa onde Franklin trabalhava. Para a promotoria de crimes cibernéticos. Para cada plataforma onde ele tentava se vitimizar. Anexei tudo. As mensagens. Os prints. Os depoimentos de Michelle, de Trevor, dos colegas que o desmascararam. Até o vídeo dele mesmo, onde admitia sem querer que brincadeiras eram mais importantes que respeito. Aqui está a verdade, escrevi. Não é difamação. É consequência. Quando terminei, fechei os olhos por um instante. Não havia mais raiva. Não havia mais dor. Só uma certeza gelada. Ele havia cavado sua própria cova. E eu apenas segurei a pá. Você já ouviu essa história antes. Assenti, mantendo o olhar firme. Ele é bom nisso. A vítima perfeita. Até os prantos são ensaiados. O policial suspirou, como se já soubesse o desfecho antes mesmo de começar.
Senhor Rodrigues, se a senhora tem provas de que seus pertences foram entregues a outro endereço, e o senhor não pode comprovar propriedade sobre esses itens, não há base legal para intervir. Ele virou-se para mim, quase com um pedaço de pena no olhar. Mas, por precaução, eu sugeriria um boletim de ocorrência preventivo. Só para registrar. Franklin engasgou, como se o chão tivesse se aberto sob seus pés. Preventivo? Contra ela. Sua voz rachou, a máscara do homem ferido escorregando para revelar o que sempre esteve por trás, a fúria de quem percebe, tarde demais, que o jogo acabou. Eu não sorri. Não triunfei. Apenas observei, enquanto ele se debatia entre a humilhação e a necessidade desesperada de manter a fachada. Você vai se arrepender, ele sibilou, os dedos trêmulos apontando na minha direção. Isso não termina aqui. O oficial interveio antes que eu precisasse responder, a voz baixa mais firme. Senhor, se a senhora quiser registrar queixa por ameaça, também posso anotar. Franklin recuou como se tivesse levado um tapa. O silêncio que se seguiu foi delicioso. Ele saiu arrastando os pés, seguido pelo eco de suas próprias palavras vazias. O concierge me olhou com um misto de admiração e alívio. Isso foi impressionante, senhora Valgen. Subi no elevador sozinha, o peso de meses de manipulação finalmente se dissolvendo no ar. Não era vitória. Era justiça. E justiça, quando chega, não faz barulho, ela simplesmente é. Mas eu sabia, para Franklin, a derrota não era um ponto final. Era uma ferida aberta. E homens como ele, eles não sangram em silêncio. O próximo ataque veio 3 dias depois, disfarçado de preocupação. Um envelope grosso no meu correio interno, com o carimbo de um escritório de advocacia desconhecido. Notificação formal, processo por danos morais e difamação, estava estampado em letras garrafais. Abri com os dedos já formigando de antecipação. Dentro, páginas e páginas de acusações inflamadas. Abuso psicológico, campanha de desmoralização, perseguição sistemática. Assinado por um certo Dr. Marcos Velluti, advogado, segundo uma rápida busca no Google, especializado em direitos do homem moderno. O valor da indenização? $50 mil. Dei uma risada alta tão genuína que até eu me surpreendi. 50 mil. Como se ele tivesse algum dos 50 centavos que me devia. Encaminhei o documento para Laia com uma única linha. Ele realmente acha que isso é um xadrez. Mas esqueceu que eu já sei todas as jogadas dele. Sua resposta chegou em menos de 1 hora, acompanhada de um rascunho de contestação tão afiada que quase senti o papel cortar. Processo improcedente. Ausência total de provas. Recomendo contra-ataque por litigância de má-fé e abuso do direito de petição. E por curiosidade, esse Dr. Velluti já teve a licença suspensa 2 vezes por conduta antiética. Quer que eu inclua isso? Digitei apenas, inclua tudo. Quando a notificação de arquivamento do processo chegou por falta de fundamentação jurídica, não comemorei. Apenas guardei o documento na pasta que já estava ficando grossa. Franklin, erros e fracassos. Porque a lição havia sido aprendida. Ele podia gritar, processar e inventar. Podia até conseguir alguns olhares de pena aqui e ali. Mas a verdade não se dobra. Não se intimida. E no final sempre vence. E enquanto eu fechava a pasta, uma última mensagem chegou no meu celular. Desconhecido, mas o número me era familiar demais. Você ganhou essa rodada. Mas eu conheço pessoas. Pessoas que não brincam em serviço. Levi o telefone aos lábios, como se pudesse sentir o cheiro do desespero na tela. Então, com um toque, bloqueei o número. Porque algumas batalhas não precisam de respostas. Precisam apenas de um ponto final. E este finalmente era meu. Ele trapaceou. Um sorriso torto me escapou ao lembrar. Declarou-se solteiro no Instagram enquanto ainda morava sob o meu teto, como se a mentira fosse mais forte que as paredes que o abrigavam. O policial até riu, balançando a cabeça. Quem brinca com fogo queima os dedos, moça. Tenha um bom dia. Franklin engasgou, o rosto vermelho de raiva, mas o oficial o guiou para fora como uma criança birrenta sendo arrastada de uma loja. Quando as portas de vidro se fecharam atrás dele, a verdade me atingiu como um raio. Franklin não estava apenas perdendo suas mentiras. Estava perdendo o palco que as mantinha vivas. E para um homem como ele, o silêncio era a única derrota que não podia suportar. 3 semanas se passaram. 3 semanas desde que empacotei sua vida em caixas e as enviei para Caleb. 3 semanas desde suas lágrimas de jacaré e acusações histéricas. 3 semanas desde que um policial riu abertamente ao meu lado, como se o universo finalmente tivesse se alinhado a minha favor. E nesse tempo, o silêncio voltou a reinar no meu apartamento. Na primeira manhã, acordei sozinha. A cama parecia um abismo.
Na segunda, um refúgio. Na terceira já nem olhava para o armário, esperando ver seus ternos pendurados como fantasmas de uma vida que não era minha. Reconquistei cada centímetro daquele espaço. Flores frescas na mesa. Música preenchendo as noites. Risadas ecoando entre taças de vinho com amigas que finalmente confessaram: Alisa, a gente nunca gostou dele. Enquanto isso, o mundo de Franklin desmoronava. Uma noite, Caleb me escreveu depois de algumas doses a mais. Agora eu entendo. Ele come minha comida, traz estranhos pra cá, não levanta um dedo pra ajudar. Tá queimando todas as pontes. Não aguento mais. Não respondi. Algumas verdades não precisam de plateia. Michelle me procurou só mais uma vez. Obrigada por ter exposto ele. Tentou se mudar pra cá depois de um mês. Quando recusei, me acusou de abuso emocional. Menos mal que escapei. Outros do seu círculo seguiram o exemplo, descartando a simpatia de antes. Os mesmos que já me chamaram de tóxica agora me encaminhavam prints de Franklin implorando por dinheiro. $500 aqui, $2.000 ali. Sempre urgente. Sempre ignorado. Suas redes sociais viraram uma comédia involuntária. Postagens diárias sobre prosperidade, autoconhecimento e deixar para trás mulheres tóxicas, enquanto metade da cidade sabia que ele dormia em sofás alheios, indesejado em todos os lugares. Até que chegou outro e-mail de um endereço novo, com palavras cuidadosamente escolhidas. Mas por baixo do verniz, a desesperança escorria. Elisa, tenho pensado muito. Aquela postagem de solteiro foi um erro. Nunca quis te magoar. Era só uma bobagem, uma moda. Sinto saudade de nós. Da nossa casa. Éramos bons juntos. Podemos consertar isso. Te amo. PS. Ainda preciso pegar minhas cartas. Tão chegando no seu endereço. Respondi sem hesitar. Franklin, suas cartas são encaminhadas para o Caleb há 2 semanas. Quanto ao resto, você mesmo anunciou que estava solteiro. Eu apenas levei a sério. Não vamos voltar. Ah, e atualiza seu Tinder. Ainda diz que você está solteiro há 6 meses, o que significaria que já estava solteiro há 4 enquanto morava comigo. Boa sorte na sua nova vida. A resposta foi um vendaval de insultos e ameaças sobre como eu havia perdido o melhor que já teve. Não li além da primeira linha. Arquivei como lixo eletrônico, onde sempre pertenceu. O verdadeiro golpe veio depois, quando Nora me ligou depois do treino na academia de Franklin. Ela tinha ouvido a verdade. Aquela postagem infame, a que detonou tudo, não fazia parte de nenhuma tendência viral. Nunca existiu desafio algum de solteiro e feliz. Ele inventou tudo. Aquele post não era moda. Era isca. Queria fazer ciúme em uma mulher da aula de spin. Fingir que estava disponível. Quando ela descobriu a farsa, foi embora. No fim, Franklin perdeu ela, perdeu mim, perdeu o teto que parasitava e perdeu a plateia que o mantinha de pé. Tudo porque jogou um jogo que explodiu na própria cara. Quanto a mim, passei a pedir mais. Um sábado, um novo integrante se juntou ao nosso grupo de ciclismo. Jeremy Sharp, sorriso fácil, olhar sincero. Pedalamos juntos e na pausa para a água brinquei. Só para deixar claro, você é solteiro de verdade? Não solteiro do Instagram. Não solteiro em pausa, ponto. Ele riu, os olhos brilhando. Sim, solteiro de verdade. Pela primeira vez em semanas, meu peito se encheu de algo leve. De volta ao meu apartamento silencioso, respirei fundo. O vazio não ecoava mais. Agora, o silêncio era cheio, preenchido por mim mesma, pela minha voz, pelas minhas escolhas. Franklin tinha se declarado solteiro para o mundo às minhas costas. Eu apenas transformei suas palavras em realidade. E pela primeira vez em muito tempo, a realidade era minha.